Olá pessoal, como vai? Mais um vídeo dessa semana especial, estamos lendo os Salmos. Estou tentando atender a pedidos de vocês, né? O vídeo de ontem foi assim. E hoje de novo. Hoje a gente vai falar de um salmo que é o Salmo 100. E é um salmo particularmente famoso na liturgia judaica, né? Na oração judaica. E a gente vai ver que é um salmo de temática totalmente diferente do que a gente falou até hoje. É um salmo sobre agradecimento. É um salmo bem curtinho, tá? Mas muito poderoso, como, bom, frequentemente costumam ser os salmos, com uma linguagem muito poética, muito concisa, mas cheia de ideias, e vamos explorar um pouquinho esse salmo. Se você lembra do primeiro vídeo que eu fiz essa semana, eu falei que a gente costuma dizer que o salmo é uma coletânea, né? O livro de salmos da Bíblia é uma coletânea, e ele tem dentro dele livros, né? E o quarto livro, lembra que eram 5, o quarto livro dos salmos começa com o Salmo 90. E os 11 primeiros salmos deste livro quarto, tá, são considerados como escritos por Moisés e não por Davi. Então esse salmo que a gente vai ver hoje é o final desta série de 11 salmos especiais, tá? Do 90 até o 101, desculpe, até o 100, né? Porque 90 a 100 são 11. Você tem os salmos considerados de Moisés. Então esse é o último salmo de Moisés. E aí, antes até de entrar nessa questão, uma coisa interessante para a gente falar. A gente costuma dizer que os salmos são de Davi, e a gente, né, tem essa atribuição, mas na verdade a tradição judaica vai dizer que 10 pessoas participaram da escritura dos salmos, ou na verdade da compilação dos salmos. Então você tem salmos que foram escritos por Adão, você tem alguns salmos escritos por Melquitzedek, né, eu já fiz um vídeo dele no canal, um rei ali com uma figura até enigmática que aparece no Gênesis. Você tem salmos que foram escritos por Abraão. Você tem esses 11 aqui, né, escritos por Moisés, do 90 ao 100. Aí você tem o Davi, de fato, tá? É talvez o maior autor, mas não o único. Você tem alguns salmos atribuídos a Salomão. Você depois tem um salmo atribuído a Asaf, né, que era um homem da corte ali do rei Davi de Salomão, a sétima pessoa. E você tem 3 filhos de Korah que escrevem salmos. Tá? Então seriam os últimos 3. Depois do sétimo Asaf, 8, 9 e 10 seriam os 3 filhos de Korah. Lembra, Korah era o rebelde, né, que se rebelou contra Moisés. Os filhos de Korah têm salmos registrados. Tá? Existe uma outra coisa, já aproveitando que a gente está nisso. Tem alguns salmos que aparecem que ele foi escrito por um homem chamado Yedutun. Tá? É uma palavra extremamente misteriosa. Existe alguma disputa, né, no meio judaico sobre quem seria esse Yedutun. Alguns dizem que Yedutun é um homem, tá? Que a gente não sabe muito sobre quem seria, mas ele seria um homem, e ele também está mencionado então no livro de Crônicas. Tá? Outros comentaristas judeus já vão falar que não, que Yedutun está mencionado no livro de Salmos, mas como se fosse uma palavra cifrada para ordens, né? Ou seja, são salmos de ordens, e não salmos de uma pessoa chamada Yedutun. Então seriam salmos de leis, de decretos, né, que foram estabelecidos em Israel, né, na antiga Israel. Tá? Então existe essa diferença. Bom, e aí via de regra, Yedutun não é considerado um dos autores dos salmos, só os outros 10 que eu mencionei, certo? Bom, então vamos lá. Esse salmo, como eu disse, é um salmo de agradecimento, tá? Mas ele está um pouco ligado com essa ideia do Yedutun que eu falei. Ele vai trazer muitos mandamentos, né? Claro que não mandamentos no sentido religioso, no sentido como a Torá traz mandamentos, mas coisas do tipo, olha, faça isso, faça aquilo, implemente isso na sua vida. Então ele é considerado um salmo muito sobre agir na nossa vida, né? Sobre ser proativo. Vocês vão ver isso comigo, tá? Então, de novo, eu vou fazendo aqui uma leitura, né, livre. Você pode comparar com a sua leitura, fique à vontade para comentar se houver aí uma grande discrepância, né? É sempre interessante a gente pensar essa coisa. Então o Salmo 100, versículo 1 começa com o seguinte: Mismor letodá. De novo aquela palavrinha mismor, que eu comentei no vídeo de ontem, que não é exatamente um salmo, né? Mismor é uma melodia, certo? Então já mostra aí o aspecto de que esse salmo era cantado. E aí, Mismor letodá, como eu disse, uma canção de agradecimento, tá? Bom, e aqui só algumas das traduções que eu já vi já começa um problema, porque tem tradução que põe assim, um salmo de louvor, um salmo de júbilo, um salmo de ação de graça, um salmo de... né? Não, é de agradecimento, pura e simplesmente. Não precisa inventar a roda, tá? É um salmo para agradecer. E aí o que diz esse salmo, como se fosse aí o prólogo, né? Salmo de agradecimento. Ariu ladonai kol haaretz. Ario é literalmente erguer
algo, né? É da raiz de erguer. No caso, erguer a voz, como que gritar, né? Falar em alto tom sobre Deus, ou na verdade para Deus. Então a ideia é que eu já tenho que fazer esse agradecimento a Deus em voz alta, elevando a voz. E aí aparece uma coisa interessante também, que é Kol Haaretz. Ou seja, aqui aparece uma coisa que às vezes alguns pesquisadores do Salmo chamam de uma visão universalista. Veja que o salmista não está falando, e aqui no caso seria Moisés, o salmista, né? Não está falando que é para o povo de Israel agradecer a Deus. Né? Não é o povo judeu agradecer. Não, é a terra toda tem que fazer essa elevação da voz. Bom, e aí vamos lá. O que eu tenho que agradecer? Porque você poderia falar, posso agradecer por muita coisa. Eu tenho que agradecer por algo específico, eu tenho que agradecer por algo genérico. A gente vai ver ao longo do Salmo que a ideia é você agradecer pela bondade em geral que Deus faz. Você não precisa especificar nada, mas agradecer pela bondade. Isso vai aparecer nos últimos versículos. Tá? Pergunta que alguns comentaristas fazem, por que em voz alta? Porque aqui a gente aprende uma coisa importante para a nossa vida, que coisa boa a gente espalha, coisa boa a gente anuncia, a gente proclama, né? Até usando uma expressão bíblica, proclama pelos 4 cantos da terra. Você falar para os outros das coisas boas que te aconteceram é legal. Então você agradece, fala em voz alta e espalha as boas novas, né? A notícia. E por que então você faz isso ligado ao Salmo? Para que toda a terra compartilhe dessa sua felicidade, dessa sua alegria. Ou seja, para que o agradecimento não fique como uma coisa, vamos chamar de egóica e individual. Para que todo mundo possa reconhecer como Deus faz coisas boas e todo mundo possa agradecer, tá? Bom, essa interpretação que eu estou dando é a minha, né, como eu estou vendo, me parece que é o que o Salmo traz, mas eu vou trazer também uma opinião aqui de um comentarista que é o Malbim, né? E ele diz que, na verdade, esse Salmo está pedindo para que a gente cante, né, em agradecimento, não necessariamente pelas coisas boas, mas pelos milagres feitos na nossa vida. E o Malbim fala ali de um modo muito interessante, que é o seguinte: às vezes a gente tem a nossa relação com Deus, Deus é como um rei, né? E como um rei, muitas vezes ele está enclausurado no seu castelo, e a gente não tem muito acesso a esse rei. Mesmo assim, esse rei cuida de nós, que estamos no seu reinado, através dos seus emissários, né? Então esse rei tem ministros, esse rei tem conselheiros, esse rei tem a sua guarda real, que vai cuidar da paz do reino. E aí o Malbim diz que em alguns momentos do ano, ou em alguns momentos da nossa vida, ou dependendo de quem nós somos, nós conseguimos ter uma relação mais próxima com esse rei. E o Malbim fala mais ou menos algo assim, como esse rei sai do castelo, e ele mesmo agora supervisiona a nossa vida, não através dos emissários. E o Malbim diz que esse salmo é sobre isso. Nos momentos que a gente consegue sentir a presença divina mais perto, né, cuidando de mim, e aí eu tenho que erguer a voz, como diz o versículo 1, e agradecer, de modo que toda a terra reconheça. Tá? E aliás, o Malbim fala, é por isso que é toda a terra, porque agora o rei está em toda a terra. Tudo bem? Bom, versículo 2 então, depois que eu, né, fiz esse salmo de agradecimento, ergui a voz para que toda a terra ouça, vem o salmo e dá, como eu falei ali, né, como se fosse um primeiro mandamento. Ivdu et Hashem, ou Ivdu et Adonai, besimcha, bou lefanav birnaná. Venham não, desculpe, trabalhem. Né? Ivdu é o verbo trabalhar, muitas vezes traduzido como servir, e claro que estamos falando de um serviço religioso. Sirvam a Deus, trabalhem para Deus, besimcha, com alegria. Bou lefanav, venham diante dele, birnaná, com... vou falar dessa palavrinha naná, né? Mas ela é uma onomatopeia, tá? O que é uma onomatopeia? Uma palavra que imita o som, né? Renaná. É como eu fazer... Sabe aquele grito que tem comum no Oriente Médio? Talvez você conheça mais com os árabes. Quando as mulheres estão felizes, comemorando, e elas fazem assim com a língua, né? Eu não sei imitar muito, né? É um grito de alegria. É um grito de você tremer a sua língua para alegrar, para mostrar alegria. Se a gente fosse comparar com pássaros, é mais ou menos como o trinar de um pássaro, né? Ou gorjear de um pássaro. E essa era uma cultura, até hoje no Oriente Médio, de você expressa a alegria desse modo. Então, Rnaná é uma palavra de onomatopeia, né? De você cantar, vamos por assim. Mas não é exatamente cantar, deu para entender? É um cantar muito específico de alegria. Bom, então o que diz esse salmo? Sirvam a Deus com alegria. Qual que é a ideia, né? Se for com fardo, nem faça. Se para você servir a Deus, né, trabalhar para Deus e coisa assim, for um fardo,
não faça. Essa é a visão, por exemplo, que a Kabbalah põe, né? A gente já falou disso em alguns vídeos. Outra coisa também, outro jeito de entender é, se o Salmo fala, sirvam a Deus com alegria, quer dizer que isso já é algo, digamos, óbvio. No sentido de, se você não está sentindo alegria no servir a Deus, você não está servindo a Deus. Você não está servindo a Deus da maneira correta, ou talvez você não está servindo a Deus. Você está servindo a qualquer outra coisa, mas não a Deus. O serviço a Deus, ele é inerentemente alegre, tá? Agora, existe um midrash que fala sobre esse salmo, que é uma coisa muito interessante e vai ligar com o que a gente viu nessa semana. Por quê? Existem duas frases que aparecem no salmo. Uma que pede para eu servir a Deus com irá, que é temor, e outro que é esse aqui, para servir com alegria. Servir com temor a gente viu no Salmo 2, né? Inclusive muitos de vocês puseram ali o comentário. E aí o Midrash pergunta, como é que pode ser? Ou eu sirvo com temor, ou eu sirvo com alegria, né? Não dá para ter as duas coisas. São emoções muito opostas, né? São auto-excludentes. E aí o Midrash diz, não é exatamente assim. Tem duas maneiras de você entender. Você consegue servir a Deus com temor e alegria ao mesmo tempo. Por quê? Servir com alegria, diz o Midrash, é porque no coração você sabe que está se conectando com Deus. E isso dá, como eu estava falando, o sentimento de alegria, né? Porque você está fazendo um serviço, digamos, elevado. Agora, é ao mesmo tempo um serviço de temor, porque você justamente sabe quem é Deus, né? Então, você fica alegre por poder fazer, mas você sabe que você está falando com o Deus, né? O Rei poderoso de toda a terra. Então, ao mesmo tempo que você tem alegria, você tem temor. Tá? Existe uma outra interpretação que eu particularmente não gosto muito, né? Eu não acho que entra no que eu chamaria da teologia dos Salmos. Mas ele fala o seguinte, que servir com temor, quando um Salmo tipo 2 fala para servir com temor, está falando de algo neste mundo. E servir com alegria é algo que vai acontecer no próximo mundo, né? E aí coloca o mundo vindouro, o Lamabá, uma coisa como vai ser quando o Mashiach chegar, quando o Messias chegar, que a consciência humana vai mudar. Mas eu gosto mais da primeira interpretação. Eu não acho que é exatamente algo de agora é com temor e depois com alegria, né? Eu acho que os dois podem ser agora mesmo. Bom, o Malbim, de novo, né, o comentarista que eu mencionei, ele traz aqui uma coisa muito interessante também pra gente pensar. Quando a gente serve a alguém, e aqui eu ponho servir / trabalhar, né, para alguém, o Malbim diz o seguinte, no sentido humano da coisa, é difícil a gente ter alegria, por muitos motivos. Quando eu estou fazendo um trabalho para alguém, servindo para alguém, eu já fico em alguma certa ansiedade de que eu posso ter problema nessa relação, vamos chamar contratual. Pode ser que eu não vou receber a minha recompensa, né, o meu salário, pode ser que o patrão não vai gostar do meu serviço, pode ser que tenha desentendimento, que eu faça uma coisa e o patrão queria outra, né? Então, o servir humano, vai dizer o Malbim, ele é inerentemente problemático e é difícil você ter alegria. E aí o Malbim fala, aqui diz para você servir a Deus com alegria, porque com Deus você pode ter certeza que é um fato de alegria. Não tem como você servir a Deus e o resultado ser, digamos, sofrido, problemático, né? Como eu dei ali o exemplo. Às vezes aqui no mundo que a gente vive, você trabalha e não recebe o salário, né? Enrolam para pagar, não paga, te dá calote, te dá golpe. O Malbim fala, com Deus não tem isso. Você pode estar certo de que se você servir a Deus, a tua recompensa vai vir. Então isso já te dá alegria, tá? E aí a ideia de que o próprio ato, né, continua o Malbim, é o seguinte, servir, a palavra servir, e isso em português expressa muito bem, vai ligar com palavras como servo, como servidão, né? É inerentemente algo que traz dor, sofrimento, se não dor e sofrimento, pelo menos cansaço, né? A ideia de que eu tenho que servir e trabalhar é cansativo. Agora, diz de novo o Malbim, aqui não estamos falando disso. O servir para Deus é totalmente diferente, né? O servir a Deus, o processo já é leve, o processo já é alegre. E junta com aquela ideia que eu falei, se não está sendo alegre, vai dizer o judaísmo, a Kabbalah, tem algo errado, né? Se você está num caminho, vamos chamar de religioso espiritual, e isso está sendo para você um sofrimento, um peso, tá te deixando para baixo, deprimido, na visão judaica tem algo errado, tá? Então a ideia é que o servir a Deus é com alegria, tem que ser com alegria, tudo bem? E aí ele fala, por isso também venham diante dele com essa palavra rnaná, né, com cânticos. Tá? Bom, aí versículo 3 diz o seguinte, Deu, e esse aqui é bem importante. De novo é uma ordem que o Salmo dá, saibam que Adonai o Elohim, e usa dois nomes de Deus, que Adonai é Elohim, né? Mas vamos traduzir aqui de um jeito fácil, que o Senhor é Deus, né? Geralmente Adonai é traduzido como Senhor e Elohim como Deus,
mas vou falar um pouquinho disso. Então, mais um mandamento do Salmo. Saibam que Adonai é Elohim, saibam que o Senhor é Deus. Hu Asanu, Ele nos fez. E aí tem uma parte aqui que é dupla interpretação, já vou explicar. E não a nós. Ou seja, Ele nos fez e não nós nos fizemos. Tá? Nós somos o seu povo, Anachnu Amo Vetzon Marito. E somos o pasto do seu rebanho. Desculpe. Somos o rebanho do seu pasto, do seu pastoreio, tá? Bom, vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Primeiro, esse mandamento, saibam que Deus é Elohim, né? Eu não vou entrar muito na questão dos nomes, tá? Mas o verbo saber aqui é muito importante. Veja que o Salmo não fala acredite, veja que o Salmo não fale espere, confie, né? Coisas desse tipo, tenha fé, que aliás daqui a pouco vamos falar sobre isso, né? É uma coisa intelectual, saber. Assim como você sabe que 2 mais 2 é 4, né? Assim como você sabe que certas coisas são verdades porque você aprendeu, porque a ciência te comprovou, você tem que saber que Deus é Deus, vamos por assim, né? Que Adonai o Elohim. Então é um processo intelectual. Agora, mais do que intelectual, se a gente entrar um pouco na mística, na Kabbalah, o verbo deu, né, que vem de ladat, de dat, de sabedoria, ele tem uma conotação de intimidade e de, inclusive, intimidade sexual, quando eu tenho uma relação com alguém muito próxima. Quer ver um exemplo? Essa tradução existe em português. No primeiro capítulo de Gênesis, Adão conheceu a Eva, sua esposa. Né? O que é conheceu a Eva? Não é que ele conheceu, sabe? Oi Eva, prazer, como vai? Meu nome é Adão, eu sou Eva. Não, conheceu teve relações sexuais com ela. Se tornou íntimo dela. Então esse verbo deu, ele também implica nesse sentido místico, eu ter uma relação íntima com Deus, a ponto de saber quem Ele é nos mínimos detalhes. De conhecer como eu conheço alguém que é muito íntimo meu. Eu conheço os gostos dessa pessoa, eu conheço o que ela gosta, o que ela não gosta, eu conheço as preferências, eu conheço os hábitos, eu conheço a rotina. É isso que o Salmo está pedindo para que você faça. Conheça a Deus, percebe? De novo, não é acredite em Deus, não é, sei lá, siga os mandamentos de Deus. Não, é conheça, tenha uma relação íntima com esse Deus. Tudo bem? Agora, eu falei que a próxima parte ela é um pouco complicada porque tem duas leituras. Existe uma coisa que quando a gente fala na verdade de Torá, de Tanar, de Bíblia e de qualquer manuscrito, às vezes os manuscritos vêm com edições para nós, né? Existem versões. E neste ponto do Salmo 100, no versículo 3, aparece uma palavra que em alguns manuscritos está como Lo, Lamed Aleph, que é a palavra não em hebraico, e alguns manuscritos está Lo com a palavra Lamed Vav, que é para ele. Ou seja, a pronúncia é igual, é Lo. Mas um significa não e o outro significa para ele. Então a gente não sabe exatamente qual que era a redação original desse salmo, mas as duas leituras fazem sentido. Numa delas, você diria o seguinte, como eu traduzi: saiba que Deus é Deus, né? Ruassano, veló e não. Ou seja, ele nos fez, veló anachno, e não nós. Então a ideia nesse sentido... Bom, deixa eu dar as duas interpretações, depois eu explico. A primeira é, ele nos fez e não nós. E a segunda interpretação que lê para ele significa, ele nos fez veló, e ele nos fez para ele. Deu para entender as duas leituras? De novo, ele nos fez e não nós nos fizemos, ou ele nos fez para ele, e nós somos dele. Ele fez isso para ele, tá? Bom, então a ideia é, na primeira leitura, que é a que para mim aí me parece mais correta, é a ideia de o que significa ter essa relação íntima com Deus, que a gente estava falando. Saber quem é Deus. É saber quem nos criou. É a ideia de você ter a importância da criação. Não estou falando de criação do mundo, né? Mas a importância de saber quem que te colocou aqui na Terra. E aí o versículo do Salmo me parece uma provocação para dizer assim, não ache que foi você, no sentido, não ache que os seres humanos estão criando. Com todo respeito ao teu pai, tua mãe, teus antepassados, não foram os teus antepassados que fizeram você estar aqui. Foi Deus. Essa é a leitura que me parece a mais correta, né? Então saiba que ele nos fez e não nós nos fizemos. Não somos nós que nos geramos. Na segunda leitura, claro, você pode ler como ele nos fez para ele. Então a ideia de que ele nos fez e nos escolheu. Agora nós somos particulares dele, porque somos as criaturas dele. Assim como, sei lá, se eu amanhã fizer um trabalho, esse trabalho é meu. Eu, Yair, como tradutor, se eu traduzir um livro,
os direitos dessa tradução em mim, né? Mais ou menos nesse sentido. Por que eu acho que essa não é a leitura que bate muito com esse salmo? Porque, como eu falei lá no versículo 1, esse me parece um salmo de caráter universalista. A ideia de que toda a terra tem que agradecer a Deus e se conectar com Deus. Então, quando fala que ele nos fez e agora somos dele, me parece um pouco contrário a isso. Tudo bem que você poderia falar, bom, ele nos fez significa toda a humanidade. Mas enfim. E a conclusão é, seja como for, né? Nós somos do povo dele, nós somos parte do povo dele, aí sim, Vetson Mireito, e somos o seu pasto, como eu falei, ou somos as ovelhas que estão no seu pasto. Tá? Então a ideia é que, apesar desse ló, como você lê, no final existe uma ideia de que nós temos pertença nele, nós fazemos parte dele. Bom, e aí o versículo 4, vamos para o penúltimo, diz o seguinte: Bou shearav betodá, hatzrot beteilá. Venham pelos seus portões, ou aos seus portões, betodá, a mesma palavra do versículo 1, né, em agradecimento, e hatzrotav nos seus pátios, com tehilá. E aí aquela palavra que eu falei no vídeo de ontem. Aqui é o tehilim. Tehilá é com louvor, não é agradecimento, não é nada disso, né? Então, venham pelos portões dele, pelos seus portões, com agradecimento, e pelos seus pátios com louvor. Depois, Odulô e Barahu Shemó. Agradeçam a ele e abençoem a ele. Veja quantas ordens, como eu falei, 4 ordens. Venham, né? 3 ordens, desculpe. Venham pelos portões e pelo pátio, agradeçam e abençoem. 3 ordens. Bom, quando fala dos portões e dos pátios, obviamente é um salmo que está se referindo ao templo de Jerusalém. No literal venham até o portão do templo, porque é onde está a casa de Deus, onde está a presença divina, passe pelo portão e vá pelos pátios. O templo era dividido em pátios. Você tinha o pátio geral, que era chamado inclusive pátio dos gentios, porque qualquer pessoa podia ir, você não precisava ser israelita, né? Era um pátio, realmente uma casa universal. Tem uma frase acho que é de Isaías, que fala: Ki beiti beit filai karele kolamim. A minha casa será chamada de uma casa de oração para todos os povos. Qualquer pessoa podia ir no templo de Deus. Aí depois você tinha uma área mais restrita, e depois uma área ainda mais restrita, onde só o sacerdote entrava. Mas é isso que ele está falando aqui. Venham ao portão e venham aos pátios do templo. E quando você vier, venha com o quê? Com agradecimento e com louvor, né? Então a ideia é de que nós temos que agradecer. É ir ao local onde está Deus, certo? Para agradecer. Agora, tem aqui uma coisa interessante, não sei se vocês já pararam para pensar, mas na lógica judaica aparece muito. A frase final aí, né? A ordem final do versículo 4 diz: abençoem o nome dele. Ou seja, abençoem o nome de Deus. E essa ideia de abençoar a Deus, tem alguns, né, teólogos, vamos chamar assim, judeus, que dizem o seguinte: pode parecer um pouco contraditória, né? O que significa que eu tenho que abençoar a Deus? Pode ser que por acaso Deus nos livre, eu estou imaginando que Deus não é perfeito, não é abençoado, e eu tenho que abençoar? Deu para entender a pergunta desses teólogos, né? Deus já é perfeito e completo. O que significa que eu tenho que abençoar a Deus? Aqui tem uma questão de interpretação, então. Falar de abençoar a Deus, na verdade a gente poderia falar também quando eu abençoo alguém, tá? Sei lá, se eu desejo para alguém, tudo de bom, né, bênção. Mas em especial, quando a gente dá bênçãos a Deus, como por exemplo num salmo, dar bênção significa, é sinônimo de agradecer. É isso. Então não quer dizer que Deus é um ser humano, vamos chamar, um ser baixo que eu preciso abençoar para que ele receba algo bom. Deu para entender nesse sentido? Que, por exemplo, você tem a proteção, que você se conecte com algo elevado. Não, obviamente que ele já tem tudo isso. Abençoar aqui nesse sentido é uma maneira de expressar gratidão. É de fazer um louvor, como aparece aqui, né? E de expressar, inclusive, admiração, carinho. Tudo bem? Então, o ato de abençoar não implica que Deus precisa da nossa bênção. Obviamente que não, né? Mas que nós estamos reconhecendo a sua presença na minha vida e agradecendo por tudo que ele fez, certo? Essa é a temática do Salmo. Trazendo um pouquinho de Kabbalah, embora não seja muito o nosso foco, em algumas vertentes de Kabbalah, principalmente a luriânica, a gente diz que também, cada vez que você faz uma bênção, você está elevando o mundo, fazendo o mundo ficar menos material, desculpe, e mais espiritual. Ou, se você quiser pensar de outro modo, a gente está ajudando a trazer uma consciência mais profunda do divino para a nossa vida diária, para a nossa rotina. Então isso aparece nesse salmo, se você quiser ler desse modo, com a ideia de que todo mundo tem que fazer isso. Como eu falei,
é uma conclamação para que todos os povos, toda a terra, vá para o pátio do templo, onde realmente todo mundo podia entrar, né? E vá lá agradecer a Deus, abençoar a Deus. Por quê? Porque isso faz a terra ser mais elevada, entendeu? Quando eu faço essa conclamação para que o povo faça isso, é um meio de pedir para o povo transformar a nossa realidade física, a nossa realidade material. Se você quiser pensar de outro modo, intensificar a nossa relação com o sagrado, mudando o mundo. Percebe? Vai entrar um pouco aqui no conceito cabalístico de tikkun olam, reparar o mundo, consertar o mundo. Eu reconheço que o mundo não está lá no melhor estado que poderia estar, e a minha bênção muda isso. A minha bênção eleva o mundo. Tudo bem? Mas essa é uma interpretação mais mística. Se a gente ficar no literal, agradeça a Deus. Venha ao pátio onde ele está e agradeça. Tá? Bom, qual que é talvez uma prova de que é agradecer? Se você for talvez um pouco mais cético e falar, e aí ele está inventando, né? Não, abençoar a Deus é abençoar, não tem nada de agradecer. Bom, existe uma prova no próximo versículo. Na verdade tem aqui também, porque ele falou, rodulô, né? Agradeça a ele e abençoe. Mas a prova vem no versículo 5. Olha só o que diz o versículo final. Kitov Adonai. Né? Ou seja, que abençoe a Deus por quê? Porque Deus é bom. Se eu tenho que abençoar a Deus porque Deus é bom, o que isso significa? Porque eu estou sendo grato pelo que ele fez. Tudo bem? Então, abençoe, né? Faça tudo que a gente falou. Venha ao pátio, venha ao portão, com alegria, com louvor. E abençoe, por quê? Porque Deus é bom. Kitov Adonai, leolam hasdo. A sua... essa frase é ambígua, já vou falar, de propósito, como poesia, né? Jogo de palavra. Mas vamos traduzir agora. Sua bondade é para sempre, tá? E no final, Vead Dorvador Emunato. E por todas as gerações, ou de geração em geração, a sua emuná. Também vou deixar em suspenso, já eu explico. Bom, primeiro, a frase ali, Leolam Hasdo, que eu falei, né? Por que ela é ambígua? Leolam, no hebraico, ela pode significar duas coisas. Ela pode significar algo de, no sentido temporal, algo que eu quero que dure muito tempo, para todo sempre, para toda eternidade. Então, nesse sentido, Leolam Hasdo significa a bondade de Deus é para todo sempre, a bondade de Deus é eterna e nunca se esvai. Esse é um dos motivos pelos quais eu tenho que agradecer. A outra ideia Olam é a palavra mundo. Então, Leolam Hasdo significa que a bondade de Deus é para o mundo, ou seja, focada no mundo, dirigida ao mundo. E por que eu digo que isso é, né, ambíguo de propósito? Porque poesia é muito normal, você ter esses jogos de palavras, né? Essa multiplicação de significados. E me parece que essa leitura é corroborada pelo versículo 1 que a gente falou de quê? Que toda a terra tem que agradecer, toda a terra tem que erguer a voz, né, no momento de alegria. O versículo 5, obviamente, fecha essa estrutura com o versículo 1 e diz, o mundo inteiro é alvo da bondade divina. Portanto, versículo 1, o mundo inteiro tem que erguer a voz. Tudo bem? Mas dá para ler dos dois modos. A bondade divina é eterna, a bondade divina é para o mundo. Bom, e aí o finalzinho, né? Que provavelmente a sua Bíblia tem uma tradução errada. Se quiser, comente aqui como é que a sua versão traz. Que diz o seguinte. Ad dorvador, de geração em geração, tudo bem? A sua emunato. Emunato, muitas vezes é traduzida como fé. Fé, pelo menos no judaísmo. Eu vi muitas Bíblias, talvez de um cunho mais católico, cristão, traduzindo como verdade. A sua verdade vai de geração em geração. Verdade não tem nada a ver com verdade. Fé poderia ser, mas não é a melhor tradução, tá? Por quê? O conceito de fé, eu sei que pode chocar o que eu vou falar para vocês, mas ele não existe na Bíblia. Eu também já fiz vídeo sobre isso, né? A gente não tem ideia de fé como a gente tem hoje moderno. Então, não é a melhor tradução, se bem que ela está um pouco ligada com o conceito. Emuná, o significado real de falar que essa emuná dura de geração em geração, emuná é você ser firme, no sentido de você ter uma estabilidade, uma regularidade, uma continuidade. Então, basicamente, o que o versículo está falando é o seguinte, Deus é um ser estável, com regularidade, contínuo, né? Que você não vai passar por oscilações. Uma boa tradução, né, não sei se alguma delas põe assim, mas eu talvez poria, o mais próximo de fé é a fidelidade. Eu estou falando que a fidelidade de Deus vai de geração para geração. Não importa quanto tempo passe, vem uma geração, passa outra, vem os netos, filho, neto, bisneto, Deus continua sendo fiel com o mundo e com os seus.
Entendeu? Essa é a firmeza, essa é a estabilidade. A ideia é claramente contrária do que acontece com os seres humanos, como a gente falou, por exemplo, no trabalho, né? Os seres humanos oscilam. Uma hora tá junto, outra hora não tá. Quando acordou bem, tá do seu lado, te apoia. Quando acordou mal, não apoia. Se acordou com o pé esquerdo, né, te taca embaixo do ônibus. Essa é a ideia. Com o ser humano você tá sempre assim, na expectativa. Se vai ser, se não vai ser, se vai te apoiar ou não. Com Hashem, com Deus, não. Você pode ter certeza que tem firmeza, tem fidelidade. Firmeza é a palavra bem moderna do português, né? Principalmente talvez na gíria paulista, que firmeza, tamo junto. Basicamente esse é o conceito de Deus. Então, isso é em especial, que Deus tem essa emuná, essa estabilidade, vamos traduzir assim, de geração em geração, e principalmente na hora da dificuldade. Porque, de novo, com o ser humano, a coisa mais fácil, tá cheio de provérbio falando isso, né? Quer conhecer uma pessoa, vai lá pedir alguma coisa na hora da dificuldade. Aí você vê quem realmente fica do teu lado, quem são os primeiros a cair fora, né? Ou dependendo, na hora do enrosco, atiram você ali, né? Como peixe de... como é que chama? Piranha de... boi de piranha, né? E eu salvo o meu pra ferrar você. Com Deus não tem isso. É isso que o versículo está falando. Com Deus você pode ter certeza que a bondade dele é eterna, não vai oscilar. Se ela está lá, ela está lá. E a geração após geração vai ter essa estabilidade com Deus. Essa fidelidade divina. Tá? Bom, então, resumo geral aí do Salmo, se a gente fosse traduzir, é um Salmo que fala da importância do agradecimento, como esse agradecimento não tem que ser uma coisa individual, ficar só dentro de mim. Quando eu estou me sentindo grato, eu tenho que compartilhar isso, fazer com que a terra toda, se possível, se envolva, tá? Essa é a ideia de ir no templo, agradecer. Não é uma coisa que eu posso fazer, ou que eu não devia fazer na minha casa, né? Eu com os meus. Não, eu tenho que propagar as notícias e fazer com que realmente isso seja uma ideia coletiva. Porque assim é um modo de eu conhecer Deus, né? De reconhecer Deus e inclusive reconhecer que Ele é o Criador, como eu falei. Quando eu estou dando graças, quando eu estou agradecendo, eu estou falando, eu sei que tudo que aconteceu é porque Ele criou, não porque eu me criei, né? Eu não sou um self-made man, como diz em inglês, não sou o fruto dos meus pais necessariamente, Deus está por trás. Quer dizer, sou o fruto dos meus pais, mas deu para entender, né? Deus está por trás. Então, a temática, vamos dizer, desse salmo é essa. Espero que tenham gostado, deixem comentários, deixem like, deixem tudo, e amanhã a gente volta, se Deus quiser, para analisar mais um salmo surpresa. Amanhã vocês vão saber qual que é. Um beijo enorme, bom dia a todos e tudo de bom. Tchau, tchau.